Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou a Suelen Gonal, aqui da Minha Eterna Doceria. A gente está em mais um episódio das lives Mão na Massa. Hoje a gente vai fazer um bolinho de milho aproveitando as festividades juninas. Então, vamos fazer uma série, na verdade, de festa junina. Então, eu trouxe hoje um bolo de milho que aqui em casa a gente come de duas formas. Ou ele mais cremosinho, né? De duas formas. Mais cremosinho, ou ele num mais fofinho, assim, né? E aí eu vou dizer pra vocês qual o pulo do gato pra mudar as duas receitas, né? A receita toda ela é igual, um ingrediente só que faz a diferença pra ela ter uma massa mais estruturada, fofinha, ou uma massa tipo mais uma pamonhazinha, tá? A gente come aqui das duas formas e eu vou mostrar pra vocês. É importante vocês terem em mente que a gente precisa aqui, aí para as minhas amigas confeiteiras, não só para quem tá fazendo em casa, é muito, muito, muito importante que a gente tenha em mente que a gente aproveitar as festividades, né, as datas comerciais, comemorativas, religiosas, e que dá pra gente virar, né, uma chave aí para trazer um cardápio especial inspirados nessa coleção, né? A gente chama uma coleção inspirada numa festa, enfim, no caso aqui da festa junina, numa festividade tipo Dia das Mães, no Natal, na Páscoa, enfim. É super importante para que a gente faça o lucro, né? Para que a gente tenha, de repente, um crescimento nas nossas vendas, que seria, se a gente não fizesse, uma data mais morta, uma data mais relativa. Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui? A gente vai, conforme eu for falando aqui dos ingredientes do preparo, a gente vai falar também sobre isso. Então eu vou tirar meu bolinho daqui pra gente já começar a fazer. Ele ainda tá quentinho aqui, tá um cheirinho delicioso. Eu vou deixar ele aqui do lado pra gente poder começar a fazer. E aí o que eu posso falar pra vocês sobre especificamente a festa junina é que vocês podem trabalhar aí com pelo menos 3 tipos de produto, tá? Um bolo que poderia ser assim mesmo, um bolo de milho, que é desses bolos que a gente chama até de mais caseirinho. Ui, meu Deus. Não caiu não. É porque tá quente aqui. E aí eu vou ainda botar uma cobertura aqui em cima. E a gente pode trabalhar também com versões em bolos de pote, porque nem sempre as pessoas vão conseguir comprar os nossos bolos nessas versões mais festivas, mas seria interessante se a gente fizesse também nas versões, por exemplo, bolo de pote, ou nas versões tipo brigadeiro, né, quando a gente faz os enroladinhos e vende ou o cento ou a unidade, tá? Ou então, se vocês trabalharem com algum tipo de kit festa, alguma coisa nesse sentido. É importante a gente ter em mente que quanto mais produtos eu ofereço, mais doida fica a minha produção. Então, o ideal quando a gente trabalha com cardápios festivos é que a gente restrinja o número de produtos, tá? Para que a gente consiga alavancar as nossas vendas sem enlouquecer, tá? E aí, o que eu posso dizer para vocês com relação a minha experiência com essas vendas de cardápio, de comemorativas, elas são muito boas. Porque, por exemplo, eu aqui, né, esse ano com um Gaé eu não vou conseguir fazer, mas penso ainda em tentar fazer alguma coisa para venda. Mas por que eu penso? Porque é um dinheiro e a gente consegue alcançar mais clientes, tá? É uma forma do nosso cliente, por exemplo, conhecer o nosso trabalho, né, de uma forma mais em conta, porque muitas vezes esses kits ou esses bolos em pote, eles são mais em conta, até esses tipos de caseirinho, do que o produto final que você tem, né? O produto, o carro-chefe que você tem. No meu caso aqui, os bolos decorados em chantininho. Então, eu posso também ter no meu cardápio o bolo decorado em chantininho com uma decoração fixa, um sabor fixo, tá? Essa massa também serve para você fazer bolos recheados. Você só vai ter que tomar cuidado com a estrutura, com a massa, enfim, com o recheio. E eu já vou até também dar uma sugestão de como você faz essa venda no final, tá? Então aqui agora a gente vai precisar do nosso liquidificador, tá? A gente não usa batedeira nesse bolo de milho. A gente vai usar o nosso liquidificador e eu já vou colocando os ingredientes aqui pra gente poder preparar a nossa massa. Eu já tenho um aqui pronto, então eu vou preparar a cobertura depois, tá? Então primeiro aqui a gente vai precisar de 4 ovos médios, cerca de 50 gramas cada um. Então vão ser 200 gramas de ovo, tá? 200 gramas de ovos. A gente vai usar 170 gramas de milho. E aí a gente pode usar aquele próprio milho cozido, tá? Da nossa
da nossa latinha. Se você quiser o milho cozido da espiga, você também pode fazer, tá? Aí deve dar aproximadamente aqui umas 2 espigas grandes, tá? Nós vamos usar 200 ml de leite de coco. E aí o leite de coco também pode ser um leite vegetal feito por você ou aquele da garrafinha. O da garrafinha menor é uma garrafinha, tá? O milho aqui também é uma lata de milho, tá? Nós vamos usar 140 ml de óleo. O ideal para quando a gente faz preparos de doce, né, culinários assim, que a gente usa o óleo, é que seja um óleo de girassol ou de canola que não tenha um sabor residual, tá? Vamos usar uma lata de leite moça, né, de leite condensado integral. Eu acabo falando leite moça porque é o que eu uso aqui, mas pode ser também, desde que ele seja integral, tá? Faz diferença na estrutura pela gordura. É o ideal mesmo. Se você não tiver, pode usar outro, mas eu recomendo que seja o integral. E aí agora a gente vai acrescentar flocos de milho, que nada mais é do que a milharina. A milharina ela é uma marca, mas você pode pode procurar outro tipo de floco de milho. Tem chama flocão, tem alguns outros. O que eu fiz aqui? E aí vou até deixar pro lado que eu quero mostrar pra vocês. Eu posso usar só os flocos direto, ou eu posso usar o floco hidratado. Eu gosto de usar hidratado, tá? Ele aqui já tá mais sequinho que eu botei antes quando a gente fez o mise en place. Então, assim, ele tá molhado, mas ele não fica um creme, tá? Ó. Pra cá? Assim. Tá? Como é que eu faço? Eu separo os 250 gramas de milharina, né? O flocão, enfim, que são os flocos de milho. E aí, eu hidrato, porque ele vem bem sequinho. E aí, eu hidrato com mais ou menos 100, 150 ml de água. Você vai no olho mesmo, entre 100 e 150. E quando ele ficar na consistência mais assim... logo que você coloca, ele fica tipo um mingau. Mas ele dá uma sugada, né? Uma chupada. E aí, a gente usa pra ele ficar bem cremosinho. E aí, agora eu vou colocar ele aqui, tá? Com cuidado, porque agora, no caso aqui, ele já deu uma leve endurecida, mas já absorveu todo o meu... A Roberta Braga tá perguntando se poderia usar aquele mixer de mão. Poderia, mas eu acho que como você tem que triturar, eu prefiro, né, no bolo, não triturar grossamente o milho, triturar mais assim. O mixer ele vai te dar uma textura diferente pro milho. Pro floco de milho aqui, não. Mas pro milho, sim. Então, eu particularmente prefiro usar o liquidificador. Mas se você não tiver aí, pode ser o mixer, sim. Só lembra que seu bolo vai ter que ser bem grande pra ele poder triturar, tá? E aí, agora aqui a gente vai ligar. Só pra misturar, tá? Ó, ele já... Porque no liquidificador ele é bem rápido, então mesmo o nosso milho lá, ele ficou ok. O que eu vou falar pra vocês agora? A gente vai precisar usar... E eu esqueci aqui do açúcar. Deixa eu só conferir quanto de açúcar que tem. São 100 gramas de açúcar. Consegue pegar pra mim lá? De qualquer forma, eu vou bater aqui. Aí era isso que eu ia falar. O açúcar aqui, ele é um ingrediente que muita gente acha que ele é um ingrediente seco, né? Apesar de inclusive, eu já ter colocado a milharina, que também seria considerado um ingrediente seco. Mas o açúcar, ele derrete. Quando a gente coloca ele, né, a gente bate junto com um líquido aqui. Quando a gente bate junto com um líquido aqui, eu aqui não tô com a... Mas eu consigo de...
Gente, eu só sei aqui a quantidade de cabeça, porque eu fiz esse bolo agora, tá? Sei a quantidade que eu digo no pote. Então, eu botei nele. Mas são 100 gramas de açúcar também. Pronto. E aí, eu tava falando pra vocês. Quando a gente coloca o açúcar, eu prefiro colocar por último, tá? Aqui. E que ele vai incorporar aqui também, porque ele vai dar uma derretida quando eu bater. Eu aqui vou colocar 50 gramas de coco ralado, só que eu prefiro coco em flocos, tá? Quando a gente compra o pacotinho, já vem escrito ralado ou em flocos. Eu prefiro porque ele fica com os pedacinhos do coco, sabe? Você também pode ralar esse coco ao invés de comprar do pacote, tá? O do pacote ele vai ser um pouquinho adocicado, porque ele para poder vender no pacotinho eles colocam o açúcar, tá? Não faz muita diferença porque a quantidade do coco é pouca, então não vai fazer diferença na hora do nosso com relação ao açúcar, tá? Na hora da nossa mistura. É importante, gente, aqui nesse final com o açúcar e o coco, a gente só dá tipo uma pulsada. O meu aqui tem a função pulsar, ó. É só pra misturar, eu não tô querendo triturar nada, tá? E aí agora a gente vai pro X da questão. Eu vou colocar fermento, tá? E aí vamos à nossa grande dica aqui do bolo de milho. Essa mesma receita que eu tô fazendo, como eu falei pra vocês no início, essa mesma receita de bolo de milho, ela pode ser apresentada de duas formas diferentes. Eu posso ter um bolo mais estruturado, fofinho, e eu posso ter um bolo mais tipo pamonha, mais cremosinho. A diferença está no fermento, tá? Se eu usar fermento, aqui nesse caso da minha receita, ele vai ficar um bolo mais estruturado, bem fofinho, molhadinho ainda, mas não tipo uma pamonha, tá? Bem cremoso. Se eu não usar o fermento, ele vai sair, vai desenformar a mesma coisa, mas ele fica mais pamonhento, tá? Então, é você que decide se você quer um bolo com mais cara de bolo ou se você quer um bolo com mais jeitinho de pamonha, tá? E aí, são só 12 gramas de fermento. A gente coloca no final. As receitas de dicas de vó de antigamente falam que a gente não pode colocar o fermento no liquidificador. Eu confesso a vocês que quando eu vou fazer bolos de método direto, eu também acrescento, que esse aqui é um bolo de método direto, eu acrescento o fermento separado. Mas nesse caso só do meu bolo de milho, que eu não vou usar farinha fora, eu não vou colocar ele num recipiente para botar 12 gramas de fermento. Até porque aqui eu faço às vezes com ou sem. Então eu coloco também aqui de uma vez no meu liquidificador e eu pulso algumas vezes para ele dar uma misturada. Eu não tô batendo muito forte, tá? Por muito tempo. Então aqui agora a gente já tá com o nosso bolo pronto. O cheirinho dele aqui, gente, já é divino, tá? E aí a gente vai colocar em uma forma dessas de furo no meio, tá? E aí aqui, a minha forma é uma daquelas formas que a gente chama de modelada, né? Decorada. Eu tenho uma grande dica para vocês quando vocês forem usar esse tipo de forma, tá? A gente não pode, a gente pode usar com a manteiga ou na mão, enfim. Mas o ideal é que a gente use o desmoldante, que é o que eu uso aqui, e a gente use um pincelzinho de silicone, tá? A grande dica aqui é essa para que não grude. Eu não sei se vocês já tentaram usar a forma decorada sem passar esse pincel, mas ele pode agarrar em algum lugar. Inclusive, eu ia passar aqui agora na própria forma que eu usei, tem que passar bastante, tá? Na própria forma que eu fiz esse daqui, que é aquela que parece colmeiazinha ou parece uma espiga de milho, tá? Quando a gente faz nessa daqui, então, que são vários pedacinhos, a gente tem que passar bastante. E aí, uma grande dica, dentro da grande dica além de você usar o pincel para ele ir em todos os cantinhos aqui da minha forma, ó, se a sua forma tiver sido lavada recentemente, ela tiver meio molhada, o desmoldante não vai pegar lá, tá? Nos lugares dela aqui. Então, a grande dica a sua forma deve estar completamente seca.
Não adianta estar seca de passar um paninho, um papel, porque ela ainda vai ficar úmida. E você tem que passar aqui com o uso do nosso pincel de silicone, tá? Em todos os cantinhos, para se assegurar que o seu bolo vai sair lindo, belo, perfeito e maravilhoso, tá? Então agora aqui eu vou colocar... Ó, essa forma, ela cabe um pouquinho menos do que a outra, embora seja o mesmo tamanho, tá? Eu tenho que deixar pelo menos uns 2 dedinhos aqui, igual a gente faz sempre, tá? Da forma pro bolo crescer um pouco. Então, esse restinho eu posso botar em outra forma, tá? Eu não vou botar agora. E aí a gente vai levar pro nosso forno, 180 graus, tá? E aí, o que eu vou dar outra grande dica pra vocês aqui. Esse bolo de milho, ele é mais líquido, né? Ele não é uma composição que tenha farinha de trigo, por exemplo. Então, a grande dica para que ele não suba, né, não cresça e queime em cima e dentro esteja ainda cru, é a gente começar a cozinhar o bolo com papel alumínio, como a gente faz com pudim, por exemplo. Então, é uma dica e tanto, tá? Para os seus bolos não queimarem na parte de cima. Eu vou repetir botão, tá? Como o bolo de milho aqui, ele é um preparo bem líquido, ele não tem farinha de trigo, então ele fica uma massa bem líquida. Para que a gente não coloque no forno e ele comece a dourar em cima e no meio fique cru, ele precisa cozinhar, a gente começa a assar o bolo com um papel laminado, tá? Lembrando que a parte brilhosa é para dentro. Então a gente coloca no nosso forno a 180 graus por cerca de 30 minutos, assim. Deu 30 minutos, eu vou lá, tiro o meu papel alumínio e aí ele vai começar a dourar em cima. Aqui no meu forno, 35 minutos esse bolo assa, tá? Lembrando que nosso bolo de milho, ele é bem úmido, então ele vai sair do forno, quando você espetar o seu palitinho, seu garfo, seu cake tester, você vai ver que tem uns gruminhos, é assim, tá? Ele não pode estar completamente seco, senão ele já vai estar ressecado por dentro. E aí a gente vai levar ao forno o nosso bolo. Vou pedir aqui depois para os meninos colocarem, tá? E Su, mas eu poderia vender assim, você já poderia vender ele assim, tá? Eu vou te mostrar aqui. Ele fica bem maravilhoso. Mas eu acho que esse bolo de milho, ele casa super bem com um beijinho, que é um brigadeiro de coco bem molinho, tá? Uma cobertura bem molinha. E essas formas, que normalmente é o que a gente usa para bolos caseirinhos, mas que são para venda mesmo, né? Essas aqui assim, elas ficam ótimas com esse tipo de decoração, que é uma ganache ou um creme. Eu aqui no caso vou usar um beijinho, tá? Então eu vou ligar aqui meu fogão. Não vou ligar não, vou primeiro colocar tudo na panela, tá? E aí a gente vai fazer o nosso recheio. Deixa eu tirar isso daqui porque me atrapalha um tanto. Deixa eu só secar aqui. Porque a pessoa é presa no toque da sujeira, do tudo. Então agora a gente vai fazer o nosso brigadeiro, né? Ou na verdade nosso beijinho, que é um brigadeiro de coco. Eu aqui vou usar uma dica muito importante e eu acho que é válido a gente falar, tá? Independente se o brigadeiro é de recheio, ponto de recheio para enrolar, ou esse ponto mais molinho, que é o que a gente vai colocar em cima do bolo, o ideal é que você faça o brigadeiro sempre numa panela de fundo grosso, tá? Normalmente falam fundo triplo, enfim, eu uso sempre essa daqui, mas você pode usar qualquer uma, desde que seja com o fundo grosso, porque é muito melhor de você trabalhar o seu brigadeiro sem ele caramelizar, sem ele cristalizar e de forma uniforme. Essa panela, ela esquenta toda a panela da mesma forma, né? De uma forma uniforme, tá? Então aqui eu vou usar uma lata de leite condensado integral também. Eu vou usar 200 gramas de creme de leite, que é uma caixinha. Por que não pode ser numa panela
A única diferença da panela normal, Roberta, pra panela de fundo grosso é que a panela de fundo grosso, ela traz esse calor uniforme. Foi o que eu acabei de explicar. Então, você vai ter certeza que no meio e do lado, na lateral da sua panela, o calor vai estar distribuído. Aquelas panelas mais normais que a gente tem em casa, de teflon ou de inox, enfim, desses outros tipos de material, aonde a chama vai estar, ela vai pegar mais do que no meio. Então, se você já fez brigadeiro nessas panelas, que eu acredito que todo mundo aqui já tenha feito, a gente tá fazendo aqui e tá pegando no canto. Óbvio que a gente tem que mexer também na lateral e no meio, mas é importante que a gente não coloque, não esqueça de mexer, mas a gente, usando isso, a gente não coloque em risco o nosso brigadeiro para que ele fique queimado, tá? Aqui eu vou colocar uma colher de sopa de manteiga, tá? E aí lembrando que a manteiga ela é opcional se você usar o seu creme de leite 20% de gordura. Como tá cada vez mais difícil a gente achar no mercado creme de leite 20% de gordura, que até os que tinham estão virando de 17%, a gente acrescenta essa manteiga porque ela aumenta a quantidade de gordura no nosso brigadeiro. Isso faz o nosso brigadeiro ficar com uma viscosidade maior, com uma qualidade melhor, com uma maciez, tá? Melhor. E aí aqui eu vou usar 50 gramas de coco ralado, tá? Em flocos também. Não gosto daquele que parece um pó, parece queijo ralado de pacote. E aí eu misturo aqui antes, tá? Pode, eu inclusive aqui botei margarina, tá? Mas eu uso uma margarina 80% lipídio com sabor de manteiga porque eu gosto, tá? Ela não perde em nada pra mim, pra manteiga mesmo. Ela ganha inclusive no preço, né? Porque estamos vivendo uma era de tudo muito, muito, muito caro. Peraí que eu travei o meu negócio. Tá, vamos lá. E aí a gente vai colocar aqui no máximo do nosso... No meu aqui dá 220 graus, porque esse forno é elétrico, mas poderia ser no forno normal, na sua chama maior, tá? Então aqui, ó, no meu brigadeiro, eu cato sempre da lateral e trago pro meio. Cato da lateral e trago pro meio. Porque por mais que a minha panela seja bem distribuída, o calor, né, seja uniforme, eu não posso deixar pegar, tá? Senão vai ficar com os gruminhos, enfim, tá? Então eu uso aqui. E por que eu misturo antes, né, de ligar, de acender, né, o fogo? Porque o que acontece? Quando se você esqueceu, né, você tá lá colocando o seu produto, né, os seus ingredientes dentro da panela, e aí de repente você esquece um ingrediente, tu larga a panela lá e vai embora e já perdeu. Então eu nunca aqui coloco, né, misturo os ingredientes do brigadeiro já com a panela no fogo, tá? Eu misturo antes e depois eu vou fazendo aqui. Lembrando que esse ponto aqui não é o ponto de recheio, ele vai ser um ponto mais molinho, então vai ser mais rápido da gente fazer, tá? Tem gente que mexe, já ouvi falar também, tem gente que mexe em 8, né? A panela aqui não faz a menor diferença, desde que você pegue no canto e mexa no meio, tá? Poderia ser aqui um próprio brigadeiro de milho, poderia ser uma ganache de chocolate branco, acho que casa bem com esse bolo, uma ganache de coco, uma cobertura, não sei se vocês já viram, vou trazer um outro bolo com essa cobertura, com uma cobertura açucarada de coco, que é quase um glacê com coco, esse negócio aqui. Deixa eu chegar pra cá. É incrível, o cheirinho já vai subindo. Nós temos aí, gente, no Instagram, não sei se eles estão olhando. Sei que eles estão vendo ali no YouTube. Se você separa um pouquinho da doceria da cozinha de casa, os seus utensílios e equipamentos.
todos os meus utensílios e ferramentas, né, trabalhando em casa, são separados, tá? Então, o que é da doceria, é da doceria. É importante vocês terem isso em mente. E se você tá fazendo aí, você que tá acompanhando a gente aqui no Instagram, por exemplo, no YouTube também pode ser que tenha cliente, né? Pessoas que vão fazer receita em casa. Ainda que você não trabalhe com a sua doceria em casa, você precisa ter pelo menos as espátulas separadas, tá? Porque isso adere, né? Ela suga um sabor bizarro. Então, eu até já dei alguns exemplos aqui, mas tipo, colher de pau é uma coisa que a gente já não usa mais por conta da Anvisa, mas em casa várias pessoas têm, né? Cara, você refogou uma cebola com aquela panela, com aquela colher, e aí depois você vai fazer um brigadeiro. Assim, você pode lavar do jeito que for, que você vai comer um brigadeiro com gostinho de alho, de cebola. E assim, quando você tá em casa já é ruim, mas é seu. Quando você vende, você não pode correr esse risco. Então, nada aqui na minha casa da doceria é compartilhado com a casa. Só o espaço mesmo, e assim mesmo dentro de um armário separado, pra gente não correr o risco de misturar, tá? Então, as espátulas são só da doceria, a panela só pra doceria, os pratos, os utensílios eu uso só pra doceria, tá? Gente, sobre o cardápio, né? A importância da gente ter um cardápio comemorativo aproveitando essas datas. A gente pode ter esse tipo de cardápio com festas que já existam, né? Com celebrações comerciais ou religiosas que já existam, ou a gente pode fazer isso, né? Se você não é do Rio, eu aqui no Rio posso pegar, por exemplo, Carnaval, que é uma coisa que tem muito aqui no Rio. Você que é de outro lugar e tem uma comemoração que é da sua cidade, faça isso, porque isso movimenta muito o caixa da sua empresa. Então, você passa a vender mais, mesmo que você já venda, por exemplo, o bolo de milho no seu cardápio. Você oferecendo isso, dizendo que é um cardápio junino, é muito interessante, tá? Então, isso faz com que você venda. E isso também te dá uma liberdade para você criar um cardápio exclusivo e diferenciado do que o que você trabalha. Então, por exemplo, no meu menu, né, no meu cardápio, portfólio da doceria, no dia a dia, não tem bolo de milho. Porque nos bolos que eu faço em chantininho, né, decorados, e que é o meu carro-chefe, é o que eu vendo, é o meu produto, eu não uso a massa de milho. Então, ela não tem no meu cardápio. Mas eu posso vender e sempre vendo, né? Esse ano eu não estou vendendo por conta de Gael, o bolo comemorativo, né? O cardápio comemorativo da festa junina. E eu vou falar uma coisa pra vocês, eu ganhei muito dinheiro com esse cardápio comemorativo, principalmente na festa junina de 2020, né? Que foi quando começou a pandemia. Então não teve festa junina, as pessoas queriam comer as coisas juninas. E foi ótimo, inclusive, para que eu, além de ter um cardápio que eu não tenho no meu dia a dia, eu crio um cardápio exclusivo, né, e sazonal, que é aquilo que vem e vai, né, vem em temporadas, para que eu possa criar outras receitas. Então, eu posso criar tanto receita de massa, quanto eu posso criar receita de recheio, receita de cobertura, coisas que eu quero fazer, mas que, de repente, aqui eu não consigo, no meu dia a dia, vender, tá? Então isso é muito importante, até para nossa criatividade aguçar. A gente aqui na Minha Eterna Doceria, né, tem essa questão da criatividade em evidência, não só a criatividade por fora do bolo. Então é uma ótima oportunidade de vocês treinarem a criatividade. Ó. Alergia braba, gente. Ele já tá ficando no nosso ponto, tá? Ó, é bem rápido mesmo, porque aqui a gente quer um ponto mais molinho. A gente não quer um ponto de gota, a gente quer um ponto de... Ó, tá? Vou deixar mais um pouquinho pra gente jogar ali. E eu vou jogar aqui com vocês. Ó. Ele ainda tá mole, tá? Deixa eu mostrar de novo. Quando eu tiro ele daqui, a panela, o fogo desliga, tá? Ele ainda tá pingando muito.
Quando ele encorpar um pouquinho, a gente tira. Fiquem atentos, tá? A esse ponto. Essas lives, gente, que a gente vai fazer comemoração junina, tem muitas dicas para vocês montarem esse cardápio, tá? E para vocês, assim, já irem pegando as receitas, né? Tanto que é o que eu uso aqui mesmo, tá? Não tô usando nada de diferente. Ó, brigadeiros brancos assassinos, tá? Os clarinhos sempre pulam muito, então cuidado. Ó, ele já tá no nosso ponto, tá vendo? Ó. Ele não tá no ponto de... Deixa eu mexer só pra ele não... Deixa eu até tirar daqui. Pra ele não ficar... Não passar do ponto. Ó. Vou mostrar pra vocês. Ó. Ele não tá caindo em blocos ainda, tá? Ele tá líquido, mas... Ó. Conseguiu pegar aí? Mas ele não tá líquido a ponto de ser um verdadeiro tsunami. O ideal aqui, deixa eu trazer esse bolo sem o pé. O ideal aqui é que vocês já coloquem no bolo quente, porque como esse bolo aqui é o bolo de furo e é decorado, a gente quer que ele caia sobre o bolo, tá? Ó. Ai, grava aí. Eu gosto de quando tem esse takezinho, sabe? De colocar. Ó, aí eu já venho direto com a panela mesmo. Eu primeiro começo do lado, tá? E depois eu coloco no meio. Então, ó. Pra ele ir escorrendo mesmo. Não é um babadinho, não é um negocinho certinho, tá? A intenção aqui não é essa. Então, ó. É ele cair mesmo, tá? Não tô fazendo eu quero que ele escorra do jeito que ele for. Então, por isso que tem que ser quente. Se eu botar ele muito frio, ou ele mais frio, ele perde essa... E aí, aqui você pode finalizar como você quiser. Dependendo da sua forma, você vai ter um desenho mais bonito ou menos, tá? Assim, bonito que eu digo... a finalização. E aqui você pode colocar mais um coco ralado por cima. Você pode fazer uma coisa aí que a gente deu na aula, quem estava na nossa trilha dos bolos incríveis, nos bolos criativos, né? A trilha dos bolos criativos em Chantininho, viu um recheio brulê, né? A gente pode fazer isso aqui também. É só eu tacar o açuquinho aqui, tá? E aí o resto, quem tava lá sabe, quem não tava não sabe. E aí, gente, vamos lá, ele tá pronto aqui. Mas eu quero vender, né? Como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou vender isso? Tá? Eu vou deixar ele aqui porque eu quero que vocês fiquem observando essa maravilha. Ó, tá? É assim mesmo, eu quero que ele caia. O de coco, se você quiser um desenho mais... bonitinho, organizado, use brigadeiro branco, sem o coco, porque o coco aqui, ele não vai deixar ele cair sobre essa forma que é toda desenhadinha de uma forma uniforme, tá? Ele vai deixar essas pelotinhas porque é do coco, ainda mais que a gente usou o coco em flocos. Se você quer uma coisa mais uniforme, mais perfeita, né? Ao seu ver aí, pra mim perfeita é a combinação do sabor aqui que fica divino, tá? Do coco com o bolo de milho. Então, eu prefiro usar o coco. Você pode usar só o brigadeiro branco. E outros sabores também ficam ótimos com o bolo de milho. Você só tem que fazer os testes. E aí, por exemplo, eu quero vender, né? Como é que eu vou vender isso lá dentro do meu cardápio? Vou entregar como pra pessoa. Eu aqui botei num vidro bonito, enfim. Você vai fazer esse bolo no seu cakeboard normal. E você vai diferenciar a sua caixa, por exemplo, porque a gente come primeiro com os olhos, depois a gente come com a boca. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de uma entrega que a gente pode fazer, ó.
a caixinha sua, você vai botar sua logo, seu carimbo, seu adesivo. Você vai botar o seu bolo dentro com cake board, tá? Então, por isso que você tem que tomar cuidado só com aonde você for botar seu bolo. Que se for pra uma festa sua, particular, você incrementa também no seu prato. Se não, você vai usar o seu cake board normal, de MDF ou outro que você usa. E aí você vai usar, vai comprar tecidos, tá? Que lembrem a festa junina. De várias cores. Você compra um chapéuzinho, tá? E aí você faz uma fita, você amarra, você coloca todo no seu bolo, tá? Você pode decorar esse seu próprio bolo em vez de ser a caixa. E aí é importante a gente pensar numa coisa. Ah, Su, mas isso é um custo que eu tenho e que quando eu vendo só o bolo eu não tenho. É verdade? É verdade. Só que isso é um custo que você não vai conseguir dimensionar com o resultado. O que eu quero dizer com isso? Você não vislumbra que só isso aqui numa caixa traz um valor agregado absurdo ao que você está vendendo. E aí faz com que, por exemplo, o seu trabalho seja mais valorizado, né? Normalmente, os clientes que compram esse tipo de bolo, eles vão consumir um café da tarde em casa, com visita, ou eles vão levar para uma festa junina. Você imagina você já chegando com o seu bolo, a pessoa chegando com o bolo dela, já arrasando, já em clima junino, faz um diferencial absurdo. E aqui você não gasta uns 50, tá? Tô chutando alto, porque o metro desse tipo de tecido tá saindo mais ou menos a R$12, tá? E esses chapéuzinhos você consegue encontrar por R$1 cada um. Então, quando você faz essa mistura, você tá gastando aí R$1,50 do seu lucro, né? Não é que é do seu lucro, entendam, você tá colocando um valor agregado no seu produto e aí você consegue vender até mais, por exemplo, do que você entregando o bolo assim, que aliás nunca recomendo, sem ser na caixa, ou umas caixas mais feias, sabe? Isso aqui fica muito mais bonito e você consegue visualizar de uma forma mais valorosa, assim, o seu cliente consegue pagar um preço mais alto por isso. Vocês devem estar me perguntando, devem estar se perguntando quanto eu venderia um bolo desse. Esse aqui é um bolo de, se eu não me engano, ele é 20 centímetros com um furo no meio, com um recheio e a caixinha, assim, decorada e tal. Ele hoje sairia aí por uns R$80, tá? Eu não fiz o cálculo de hoje, com a inflação de tudo que a gente está vivendo, mas baseado no do ano passado, ele deve estar saindo uns R$80, R$85. Não menos do que isso, tá? E aí as pessoas entendem esse valor agregado desse cardápio diferenciado, da fitinha que a gente está usando e pagam por isso, tá? Daí o porquê da gente fazer esse tipo de cardápio, né? E uma coisa muito interessante aqui da gente falar sobre o cardápio que eu falei sobre a criatividade é que é uma forma de você já vender seus testes. Então, óbvio, você não vai testar o primeiro, né? Você vai testar, o que eu quero dizer com isso, sabores que possam sim entrar dentro do seu cardápio fixo, tá? Tanto de recheio quanto de bolo, de massa, enfim. De repente, se eu aqui tivesse uma saída muito grande de bolo de milho, ele poderia estar no meu cardápio fixo, tá, gente? Eu tô com uma alergia danada, então esse tempo não tá ajudando, então eu ainda estou tossindo bastante, mas eu, graças a Deus, já melhorei. Eu espero, gente, que vocês tenham gostado. Doces? Doces estelares. Um beijo, ficou com a gente aí do início ao fim. Amanhã não, tô viajando aqui. Sexta-feira, né? Sexta-feira a gente vai ter mais uma live com tema julino, tá? Ah, eu queria falar uma coisa de festa junina, esqueci. Mas é super, super fofinho. Eu aprendi. A gente fala festa junina. Aí tem algumas pessoas que falam festa julina e festa agostina quando muda o mês. Só que a festa junina, ela não é do mês de junho. Ela é uma festa de São João. Então, na verdade, ela se chama festa joanina, tá? E aí, por isso a gente fala festa junina. E aí fica nisso, as pessoas vão falando julina, agostina, mas não é pelo mês, tá? A festa é festa de São João, tá? Então, é festa joanina. A gente fala junina, porque já caiu no popular, mas ela é uma coisinha só pra gente saber. Então, a gente não precisa falar, a gente pode ter festa junina em agosto, pode ter festa junina em julho, a gente não precisa falar festa julina, vocês não vão me ouvir falando isso, tá bom? É por causa de São João. Então, um beijo, espero vocês aqui na sexta-feira
E na semana que vem também a gente ainda vai ter live sobre o tema junino, tá bom? Um beijo, façam um bolo se vocês gostarem e me marca pra eu ver, porque esse bolo fica uma delícia, tanto com o fermento quanto sem. Quem pegou essa dica aí? Beijo, gente, até sexta!